Hoje, na América, produzimos mais comida do que produzíamos antes. Então você deveria pensar que nós temos menos razões para nos preocupar com a alimentação agora do que em qualquer outra época da história. Muitas pessoas nos Estados Unidos e em todos os lugares estão se conscientizando sobre como nossa comida está sendo cultivada. Nos preocupamos se os agricultores estão usando produtos químicos como inseticidas e herbicidas, e mais recentemente as pessoas mostraram-se preocupadas em relação aos alimentos transgênicos. Os críticos acusam os geneticistas de brincarem de Deus por mexerem perigosamente em algo da ordem natural. Estamos bagunçando a natureza, mas no final das contas, nós dependemos dela para a sobrevivência do nosso planeta e da nossa também. Mas os cientistas dizem que a engenharia genética representa um grande passo adiante no nosso entendimento sobre o mundo. Vai levar a uma revolução na agricultura que trará enormes benefícios para todos nós. Mas eles argumentam que a engenharia genética é apenas uma extensão do que o homem já fazia com as colheitas nos últimos 10.000 anos. Os historiadores referem-se a isso como um momento crítico da história quando nós mudamos os suprimentos alimentícios humanos. Usando modernos métodos de agricultura combinados com a engenharia genética, nós seremos capazes de criar plantas que serão os superalimentos de amanhã. Então quem está certo? E o que faz a ciência e a história nos dizer sobre o que comemos? A história do alimento. Distribuição Sinapse. Bem-vindo à Califórnia, onde a disputa é por viver bem e com saúde. É extraordinário como as pessoas são engenhosas em encontrar formas artificiais de parecer naturalmente saudáveis e bonitas. Enquanto eu andava na minha cidade natal de Los Angeles, fiquei impressionado com a quantidade de coisas feitas pelo homem à nossa volta. Carros, computadores, patins e bicicletas. E nós não hesitamos em colocar coisas artificiais em nosso corpo. Obturações nos dentes, marca-passos no coração, implantes para ficarmos mais bonitos. Mas se há algo que exigimos sermos fiéis à natureza é com nossa alimentação. Hoje estamos muito mais conscientes sobre a necessidade de uma alimentação saudável. E para muitas pessoas, alimentação saudável significa alimentação natural. Atualmente estão surgindo mais e mais lojas e restaurantes de alimentação saudável, oferecendo uma alimentação que, segundo eles, é natural. Entre eles está o restaurante vegetariano de Ann Gentry, em Los Angeles. Nós somos abençoados. Eu acho que viver na Califórnia é viver no templo do movimento de alimentos naturais e agricultura orgânica. Estamos mostrando às pessoas que elas podem comer de forma diferente, simples, se alimentando da agricultura camponesa, que tem um gosto agradável, é bonita e faz as pessoas pensarem sobre suas escolhas alimentares. Você tem noção de que as pessoas estão temerosas em modificar os alimentos? Acho que as pessoas estão se levantando, mas não vão a nenhum lugar. Eu quero sentir no mínimo uma coisa em minha vida, que as pessoas queiram se alimentar da mesma forma que Deus pretendeu que a planta crescesse, de forma simples, limpa e não modificada. Mas o que nós comemos que é natural? Eu comecei a dividir com Ann a curiosidade sobre alimentos. Apesar de ter trabalhado com plantas genéticas por muitos anos, ainda tinha muita coisa que eu não sabia. Então decidi começar uma jornada para encontrar mais informações sobre a natureza e a origem dos alimentos. E para isso eu preciso voltar ao começo, às origens da própria agricultura. Eu vim para o México, onde muitos milênios atrás, nossos ancestrais americanos, caçadores, aprenderam pela primeira vez como plantar sua própria comida. Uma das mais importantes colheitas de hoje é a do milho, que é encontrado tanto em bebidas gasosas como em biscoitos recheados. E realmente o milho foi uma das primeiras agriculturas a serem cultivadas na América. Mas logo eu descobri um fato memorável. O milho que nós conhecemos hoje é muito diferente do milho cultivado por nossos ancestrais, e este é diferente de todos os outros encontrados na natureza. De acordo com o professor de agricultura Garcia Barcena, a planta da qual o milho é derivado tem grãos muito pequenos para serem utilizáveis, e portanto ela teve de ser modificada pelos agricultores americanos mais antigos. Então deixe-me ter certeza se entendi o que está dizendo. O milho não foi realmente feito pela natureza, ele foi modificado pelo homem há 10.000 anos?
Certamente isso se deu porque o milho original tinha grãos quase imperceptíveis, com sementes muito pequenas. Por isso ele não oferecia atrativo para ser cultivado e teve que ser duramente modificado para se tornar útil. Então, se o milho não foi sempre parecido com o de hoje, como ele era antes e como os homens fizeram para alterar suas características naturais? Para pesquisar mais, decidi visitar o Instituto Internacional de Pesquisas em Agricultura fora da Cidade do México. Os cientistas de plantas Julian Berthaud e Ben Skogman prometeram me mostrar a planta da qual o nosso milho é derivado. Veja aqui, esta é a primitiva espiga de milho. Esse é o ancestral do milho, sim. É conhecido no México como teocintle. Mas isso não tinha a menor possibilidade de ser ingerido como alimento. O modo possível é colocar num recipiente ao fogo até estourar. Embora não seja muito produtivo. Não, é muito difícil para colhê-lo. Era como tirar todas as sementes à mão, uma a uma. O trabalho doméstico era todo voltado para esta pequena estrutura de grãos em que as sementes se parecem a estas aqui e também a estas. Exato. Então o milho que eu como foi feito pelo homem, não pela natureza. Pelo homem, não pela natureza. Então como isso acontece? Em todas as colheitas, os agricultores sempre encontram uma ou duas plantas que são diferentes. Isso ocorre por causa da mutação genética natural ou cruzamento acidental de diferentes variedades de plantas. Mas, ocasionalmente, essas novas plantas têm traços que são utilizáveis. Tanto que os agricultores encontram plantas, por exemplo, com grãos grandes, grãos que não deixam suas sementes cair, e grãos com alguns componentes tóxicos usados na natureza para combater insetos e outras pestes. Deixadas na natureza, muitas dessas variedades originais simplesmente morreriam. Mas os agricultores têm intervindo para proteger essas plantas e estimular outras a serem cultivadas. Desse modo, quebrando as regras da seleção natural, os agricultores controlam a criação de novas plantas para melhor se adaptarem às suas necessidades. Olhe para estas abóboras. Perceba a variedade em tamanhos e cores. Tudo isso devido à mutação natural. Apenas trocando a planta, e o que o homem fez há 10.000 anos foi se tornar capaz de usar essa variedade de informação genética para selecionar desde o menor grão até o maior. Para escolher a melhor semente para obter esta enorme abóbora que eu mal consigo segurar, todas estão relacionadas umas às outras. Elas parecem idênticas, mas a diferença no tamanho é devida a um ou mais genes. Foi dessa maneira que o homem tornou-se capaz de fazer a mutação. Historiadores da agricultura dizem que o trigo também não existia há mais de 10.000 anos. E sim que ele foi o resultado do cruzamento de duas variedades de grama silvestre e acabou selecionado pelos agricultores primitivos. Existem genes de diferentes espécies combinados dentro do núcleo da célula de uma única planta? Há genes de diferentes espécies em uma única planta. E isso foi um acidente da natureza, depois selecionado pelo homem. Porque devem ser selecionadas as boas qualidades do trigo para o uso doméstico. Quando eu digo homem, eu me refiro também às mulheres, porque tenho quase certeza total de que foram elas que domesticaram essas espécies de plantas. Por mais estranho que pareça, foi esse processo de modificação genética primitiva que criou as frutas e os vegetais que usamos hoje em dia. Eles não tinham brócolis, eles não tinham a couve de Bruxelas, eles não tinham o milho, eles não tinham o grão de soja, eles não tinham tomates. As coisas que estamos acostumados a ver nas lojas atualmente e apreciamos não são oriundas da natureza. Elas foram desenvolvidas pela genética e pela seleção do homem, com uma constante interferência na seleção para atender a seus objetivos. A espécie humana já vem fazendo a modificação genética nas plantas bem antes de 10.000 anos atrás.
Isso foi feito usando modos primitivos de modificação genética, e o México contribuiu enormemente na agricultura ao criar o milho, o tomate e o feijão, as modernas variedades que usamos na agricultura. Beans, the modern varieties that we use in agriculture. Mas o advento da agricultura significa mais que o desenvolvimento de novos tipos de alimentos. Quando o homem deixou de ser um caçador nômade e adotou a agricultura, significou que ele poderia ficar em um lugar e assim criar oportunidades para um novo tipo de estrutura social e civilização. E isso passou por todas as eras. E há uma consistente tese que defende que a agricultura realmente foi uma das principais bases que permitiu o desenvolvimento da civilização. A transição de caçador nômade para agricultor envolve várias outras etapas. Envolve o desenvolvimento da ciência e tecnologia primitivas, às vezes representadas como religião. Envolve o desenvolvimento de uma organização social complexa e o desenvolvimento da arquitetura. Essencialmente, o desenvolvimento da agricultura era o desenvolvimento da própria civilização. O progresso da civilização no antigo leste europeu criou a tecnologia utilizada na agricultura. Desde o ano 4000 a.C., o arado de bois cortava o solo europeu e a invenção da roda e dos sistemas de irrigação representaram grandes passos à frente na agricultura. Nas Américas, as características primitivas das ferramentas agrícolas e a ausência de gado travaram o desenvolvimento da agricultura no mínimo até o século XV, quando os europeus chegaram. A agricultura primitiva requeria a domesticação das muitas variedades de plantas e animais. Nas partes mais desenvolvidas do mundo, outras inovações na agricultura se seguiram, como o desenvolvimento de complexos sistemas de irrigação. Mas, de acordo com o padrão atual, a aplicação da ciência era muito rudimentar. Contudo, os eventos ocorridos na Europa medieval estavam perto de mudar tudo isso. Com o crescimento do comércio no fim da Idade Média, as cidades começaram a se expandir em torno das fortificações da Europa medieval. Mais e mais pessoas deixavam sua terra natal e voltavam para negociar. Mas eles ainda precisavam comer. Então, em vez de produzir mais comida, a Europa começou a trocar o modelo de agricultura camponesa e de subsistência para voltar-se ao modelo de agricultura capitalista de larga escala. E essa mudança permitiu um enorme avanço científico no entendimento das plantas. Para saber mais, eu fui ao castelo de Dover, na Inglaterra, encontrar o professor de agricultura Ted Collins. Ted, o que aconteceu durante esse período com as cidades? As cidades estavam se expandindo rapidamente, e isso significa que aumentou o número da população que precisava se alimentar. E isso não poderia ser feito com a agricultura camponesa daquela época? Há uma diferença fundamental entre a agricultura camponesa e a capitalista. Na agricultura camponesa, o principal objetivo é empregar e sustentar a família. Com a agricultura capitalista é diferente. O objetivo era alimentar as cidades em crescimento, que eram Paris e Londres. Então houve um grande aumento nos rendimentos da colheita que era produzida. Sim, houve. Nos séculos que se seguiram, houve constantes modificações nas técnicas agrícolas. Fazendeiros aderiram à rotação de culturas como um modo de ter maior aproveitamento do solo. Essas tecnologias trouxeram a necessidade de desenvolvimento na produção agrícola. Fatos interessantes estavam acontecendo na Europa. Quais eram os desenvolvimentos no Novo Mundo nessa época? A descoberta do Novo Mundo foi um movimento decisivo. Existiam dois modos de tráfico na Europa, particularmente o de pequenos grãos e de gado, e as ideias sobre agricultura cruzando a mente dos colonizadores. E voltando a outro modo, temos a colheita americana e seus dois produtos mais importantes eram o milho e a batata.
E eles criaram o mais importante modelo de abastecimento dos milhões de pessoas da Europa, especialmente no século XVIII e no início do XIX. Mas o significado histórico de todas essas inovações vai mais além do aumento da produtividade da agricultura. Desde os séculos XVI e XVII, centenas de pessoas começavam a desenvolver pela primeira vez um entendimento científico apropriado sobre o mundo ao redor. A era do esclarecimento tinha chegado. O esclarecimento foi uma fase crucial do desenvolvimento humano. Pela primeira vez, as pessoas começaram a aderir positivamente à ciência. Ainda que não cientistas começassem a tentar várias coisas num negócio particular, acreditando que de alguma maneira eles descobriram um novo modo de fazer sua rotina, para tornar a vida melhor. As pessoas começaram a fazer perguntas sobre o mundo natural, sobre como as coisas crescem. As pessoas queriam encontrar as bases de seus resultados para tentar desenvolver e melhorar suas práticas. E o principal foco disso era a comunicação e as experiências, a disseminação de ideias e como ver as coisas de uma forma diferente de antes. Os seres humanos não seriam mais vistos como objetos estáticos que não podiam mudar as circunstâncias, que estavam fatalmente à mercê das forças naturais. Os seres humanos agora eram vistos como autores do seu próprio destino. Agora as pessoas esperavam que o futuro seria bem diferente do passado, porque possuíam a capacidade de mudar as circunstâncias, transformar o modo como viviam, como produziam, transformar suas economias, mudar suas culturas. E por causa dessas pessoas, começou a haver mais uma visão otimista das mudanças e do modo como o futuro era visto. No século XIX, avanços na agricultura foram feitos pelo monge Gregor Mendel, como a descoberta de que as plantas precisam de nutrientes e a descoberta da genética. Mas, ao mesmo tempo, graças aos avanços nas áreas da higiene e da medicina, o número de pessoas aumentava rapidamente. Tanto que no início do século XX, um outro avanço nas técnicas agrícolas foi infelizmente necessário. Nos 10.000 anos decorridos desde o início da agricultura, o progresso tem sido impressionante, mas incrivelmente moroso. No século XIX, apesar dos maiores avanços científicos, os agricultores ainda encaravam enormes barreiras naturais para produzir uma safra selecionada e saudável. No século XX, os pecuaristas criaram o primeiro gado do tipo híbrido e os cientistas aprenderam como cruzar o trigo com outros grãos para obter novas variedades. O maior entendimento científico sobre genética está levando à criação de plantas híbridas que são mais vigorosas e têm maior aproveitamento na colheita. A crescente mecanização e, particularmente, a introdução da irrigação em círculo e do trator levaram ao aumento da produção. Mas os agricultores ainda encaram grandes problemas. Eu fui para Iowa, uma terra rica e próspera no centro-oeste conhecida pela produção de milho, para encontrar o agricultor Max Smith. Oi, Max. A família de Max está cultivando esta terra durante gerações. Então ele pode me contar melhor sobre 3 dos grandes problemas que afligiam os agricultores no passado: a erva daninha, os insetos e a escassez crônica de fertilizantes. O que são basicamente ervas daninhas? Bom, há muito pouca umidade no chão e os grãos de milho, soja ou quaisquer outros vão competir por essa umidade. Nós não temos chuvas suficientes para cultivar todos os grãos simultaneamente. O que faziam os agricultores do século XIX para controlar esse problema? É difícil imaginar voltar para aquele passado distante onde o trabalho era feito sem nenhum equipamento mecânico. Tudo era feito manualmente com o ancinho e a foice fazendo o trabalho duro. Mulheres, crianças, todos faziam parte do processo. Você acha que a agricultura do século XIX era divertida? Eu acho que gostaria não. de fazê-la? Gostaria de ser um agricultor do século XIX? Nós fazemos um pouco disso com o querido milho dos nossos jardins hoje em dia, e não é difícil entender porque as pessoas não querem mais cultivar desse jeito arcaico. Outro problema constante para os agricultores são os fertilizantes. Os grãos precisam de nutrientes e os fertilizantes são necessários para repor os nutrientes do solo. Mas a proporção de animais nunca foi suficiente para dar aos agricultores um solo em condições favoráveis para o plantio. Seria capaz de cultivar seu milho apenas utilizando adubo orgânico?
Bom, não há adubo suficiente. Nós aumentamos muito a quantidade de porcos nas nossas operações e espalhamos o adubo, mas ele não é suficiente para cobrir toda a extensão do terreno. E ainda que os agricultores planejem acabar com a erva daninha e manter o solo rico em nutrientes, eles ainda encaram o problema dos insetos. As pessoas ficam no campo trabalhando desde a manhã até o anoitecer. Há muitas famílias inteiras num trabalho muito duro. O que aconteceria se eles não fizessem seu trabalho e permitissem a invasão de insetos? Se os insetos invadissem o campo, dependendo da estação, poderia ser uma ruína total com um grande desastre para a colheita dos grãos. Seria um desastre para a família? Um desastre total para a família, para a comunidade e para todas as pessoas das comunidades da região. A comida também não seria saudável. Nas primeiras décadas do século XX, o progresso do nosso entendimento sobre como os químicos trabalham levou os cientistas a desenvolver soluções para esses problemas. Técnicas de criação artificial de fertilizante nitrogenado levaram os agricultores a obter um ótimo aumento na qualidade do solo. Cientistas também desenvolveram produtos químicos para proteger as plantas da devastação de insetos e outras pestes, e herbicidas para manter os grãos saudáveis e livres de ervas daninhas. Junto com a mecanização e o desenvolvimento de vegetais genéticos, essas tecnologias levaram os agricultores a aumentar seu volume de produção de alimentos muitas vezes mais, e sem eles, partes ricas do mundo ainda poderiam estar encarando problemas de escassez de alimentos. Mas recentemente o uso dessas tecnologias como pesticidas químicos encontrou oposição de muitos ambientalistas no então chamado Movimento por Alimentos Naturais. A alimentação natural e orgânica é aquela sem pesticidas, sem remédios sintéticos espalhados na comida durante o processo de crescimento. Você acha que há uma percepção de que a agricultura industrializada não é saudável, é isso? Acho que essa é definitivamente a percepção. Acho que muitas pessoas pensam de onde a comida veio, como ela se desenvolveu, o que está acontecendo. E qual o impacto que ela vai ter na minha vida, na vida dos meus filhos e no futuro de todos. Mas estaremos certos em nos preocupar sobre os efeitos na saúde dos produtos químicos usados na agricultura? O professor Bruce Ames ganhou a Medalha Nacional de Ciência por seu trabalho com câncer causado por produtos químicos. Ele afirma que as plantas têm naturalmente seus próprios pesticidas e usam essas defesas para repelir predadores como insetos. As plantas são preenchidas já com o seu próprio pesticida. Cada planta tem 100 elementos químicos usados para combater insetos e predadores. Toda a evolução das plantas também é um evento químico. Enquanto você come brócolis, você ingere uma centena de pesticidas naturais. Você come um outro vegetal e também acontece a mesma coisa. Eu não acho que as pessoas devam se preocupar sobre os pesticidas naturais ou artificiais. Se você se preocupa com tudo, você se preocupa com as coisas naturais, que são quase tudo que você tem dentro de você. O professor Ames também diz que as substâncias químicas naturais presentes em nossos alimentos e bebidas são exatamente aquelas que causam câncer, como as substâncias sintéticas. E ele argumenta que a grande maioria de substâncias cancerígenas que ingerimos são naturais e não feitas pelo homem. Um exemplo de cálculo. Se você ingere 10.000 ou mais pesticidas naturais, tanto quanto os artificiais, é claro que a probabilidade de encontrar células cancerígenas é exatamente a mesma. E quando calculamos o número de elementos químicos presentes em um copo de café, achamos o mesmo número de resíduos de pesticidas que podiam ser consumidos em um ano. Paradoxalmente, de acordo com agricultores como Max Smith, os alimentos podem trazer grandes perigos para a saúde quando os grãos não são protegidos. Max, você consegue ver a diferença nos seus grãos de soja agora que você usa aparelhos modernos de tecnologia comparando com quando você não os usava? Atualmente eu posso mostrar várias diferenças de quando não usávamos nenhum inseticida. Posso associar alguns exemplos que podem mostrar isso. E se você olhar para esses grãos, eles são ótimos, redondos e muito macios. Esses grãos aqui são de altíssima qualidade. Se você for procurar essa qualidade numa outra safra, que também tenho aqui e que não trato com muito cuidado, você perceberá o crescimento acompanhado da presença de fungos. Estão enrugados. Sim, se nós tivéssemos espalhado esses grãos no tempo certo, eles pareceriam com os outros que eu lhe mostrei. Na maioria das vezes eu gosto de mastigar os grãos para sentir a textura e a umidade, mas nunca provei um destes. Assim você pode ver que este está completamente danificado e não passa em nenhuma inspeção. A
Avanços em nosso conhecimento sobre a biologia dos vegetais estiveram palmo a palmo com a ótima mecanização do campo. O uso de máquinas e tratores deu um enorme avanço na produtividade da agricultura. Agricultores como Max Smith estão usando satélites que são precisos dentro de uma determinada área e assim, Max sabe exatamente onde ele precisa aplicar seus fertilizantes e pesticidas. A nova tecnologia dos satélites pode dizer onde estão os altos e os baixos níveis de produtividade. Estão realmente utilizando os satélites como um elemento de auxílio na agricultura? É realmente assombroso como os satélites que estão lá no céu conseguem definir maneiras de coordenar onde devemos aplicar os insumos e onde isso não se faz necessário. Eles diminuem os custos desnecessários, diminuindo assim os gastos totais, sendo bom também para o solo e para o meio ambiente. No século XX, a produção de alimentos nos Estados Unidos triplicou e nossas vidas foram transformadas. No século XIX, 60% dos americanos trabalhavam no campo e tinham uma expectativa de vida de 45 anos. Atualmente, essa expectativa está em 75 anos e menos de 2% da população trabalham no campo. Agora nós gastamos ínfimas parcelas do nosso salário com alimentação e nos esquecemos do que seria a fome e a subnutrição. Mas e os países do terceiro mundo? Eu vim a Iowa para participar do Prêmio de Alimentação Mundial, que reconhece os avanços dos cientistas que desenvolveram a produção agrícola nos países pobres. O prêmio foi estabelecido pelo vencedor do Prêmio Nobel, Dr. Norman Borlaug, um dos mais respeitados especialistas em agricultura no mundo. O grande desenvolvimento criado pelo Dr. Borlaug foi a transferência de técnicas modernas de agricultura para os países pobres. Esse episódio ficou conhecido como a Revolução Verde e salvou milhões de regiões como a Índia. O Dr. Borlaug estava trabalhando no México quando começou a desenvolver novas variedades de trigo e outros grãos que ele acreditava que poderiam ter um melhor rendimento nos países em desenvolvimento. O resultado foi espetacular. Quais os efeitos dessas novas variedades colocadas na Índia em termos de produção de alimentos? Houve um tremendo aumento na colheita. De quanto? De 10 para 80 toneladas, no mesmo espaço de terra. Se produzia relativamente pouco assim antes das variedades de produção chegarem, Sim. então todo esse aumento deve-se aos avanços? Sim. Isso é fenomenal. E isso agitou todo mundo. De repente, o Paquistão torna-se autossuficiente e a Índia caminha rapidamente na mesma direção, mostrando os resultados da revolução que aconteceu. Dr. Skovman, as sementes desempenharam o papel principal da Revolução Verde. Se realmente podemos dizer que a Revolução Verde começou com o trigo, qual o trabalho feito aqui deu o pontapé inicial para a Revolução inteira? Foi o trabalho pioneiro do Dr. Borlaug, que trouxe vários traços que se transformaram em novas variedades de trigo. Um desses traços é o gene de plantas anãs feitas em menor forma, significando que podem ser utilizados apenas os insumos da água, dos fertilizantes e do nitrogênio. Então, o trigo foi projetado para ser pequeno. Quais as vantagens desses grãos serem pequenos? Se você colocar água e fertilizantes numa planta alta como esta, esse é o resultado. Chamamos de alojamento quando o trigo cai no chão e não importa o que se faça com ele, você não vai conseguir obter toda a produtividade do mesmo. Então, simplesmente um trigo que é muito alto só vai cair e despencar. Isso. E qual foi o efeito quando isso foi levado para a Índia depois dos avanços feitos na engenharia de alimentos? Esse é exatamente o primeiro ano em que a Índia irá exportar o seu trigo. No século XX, as mesmas mudanças apareceram no cenário dos países em desenvolvimento da mesma forma que antes apareceram nos Estados Unidos e na Europa. Avanços na medicina e melhorias na infraestrutura, no mínimo em áreas urbanas, levaram a um declínio da mortalidade infantil e crescimento da idade da população.
Mas essas pessoas precisam se alimentar, e muitos especialistas acreditam que sem o trabalho do Dr. Borlaug, países pobres como a Índia iriam viver num verdadeiro caos. Eu conversei com o cientista da agricultura Dr. M.S. Swaminathan, que foi a primeira pessoa a ganhar o Prêmio Mundial de Alimentação por sua contribuição à Revolução Verde. O que poderia ter acontecido à Índia sem o estabelecimento de novas variedades genéticas? Se essas novas variedades já não estivessem disponíveis nos anos 60, a Índia sofreria com uma série de pessoas famintas e desastres da natureza. Entre 1870 e 1900, 30 milhões de pessoas morreram de fome no modelo de agricultura tradicional, o camponês. Os modos de agricultura familiar estão associados com altos índices de famintos. Nós não iríamos diminuir os índices de famintos e subnutridos sem a Revolução Verde. Nós plantaríamos em todos os lugares imagináveis e ainda assim não conseguiríamos superar o nível da produção atual. Portanto, a Revolução Verde foi um dos desenvolvimentos científicos mais significativos para a Índia e para muitos outros países no século passado. Mas há quem desaprove a Revolução Verde e a transferência de técnicas modernas de agricultura para o terceiro mundo. Ao invés de adotar as práticas científicas dos outros, eles argumentam que esses países poderiam adotar os métodos simples da agricultura camponesa, comum em países como a Índia. Estou terrivelmente preocupada como consumidora, como mãe, como comerciante, como uma cidadã do planeta, que estejamos impondo nossas formas de desenvolvimento aos outros países, com grandes dicas de agricultura que ferem a cultura de várias regiões, que estão morrendo, em detrimento do nosso rumo ao futuro. Eu posso entender como as pessoas ficam hipnotizadas pela cultura de lugares como a Índia. Mas o que é a vida para pessoas que vivem da agricultura de subsistência? Então resolvi viajar para a Índia para encontrar essas respostas. Não é difícil encontrar camponeses aqui. O que eu percebi assim que saí da capital, Delhi. Eu estava indo a um vilarejo encontrar o jornalista local Barun Mitra e ver o que seria a vida rural em primeira mão. Esse vilarejo é típico da Índia e também de todos os outros países do terceiro mundo. As casas não possuem água encanada nem eletricidade e todos trabalham no campo. Eu queria perguntar a Barun se as tecnologias de agricultura moderna eram apropriadas a esse vilarejo. Dizem que a Revolução Verde atualmente é prejudicial à Índia. Eu acho que olhando dessa forma, pode-se dizer que nos últimos 50 anos a população da Índia triplicou e a produção de alimentos quadruplicou. Sem a Revolução Verde, nós voltaríamos aos dias em que milhões de pessoas morriam de fome neste país. Você já ouviu falar sobre a última crise de fome que a Índia teve, com maior índice de mortalidade? Quando foi isso? Foi em 1943, quando 3 milhões de pessoas no estado de Bengala, atualmente Bangladesh, morreram de fome. Nunca mais vimos um índice tão alto quanto esse. Esse ano falou-se em uma seca. A mídia percorreu o país tentando encontrar os mortos, mas não acharam ninguém. A Índia tem tido um enorme progresso na agricultura. Mas esse progresso ainda não é o suficiente. Mas a agricultura primitiva não leva à escassez de comida e desnutrição. Isso também significa que os países que têm uma agricultura subdesenvolvida e dependente não podem dar-se ao luxo dos insumos que utilizamos. E são essas coisas? São montes de esterco, a principal forma de combustível quando não temos luz e a lenha está escassa. Eles queimam esse esterco? Sim, essa é uma típica cozinha. Você vê o esterco queimando? E eles vivem assim? Sim, este cheiro fica no ar durante um bom tempo. E as crianças respiram isso o tempo todo, né? Isso. 80% da população da Índia são forçados a queimar lenha ou esterco para cozinhar e aquecer seus lares, porque eles não possuem eletricidade. E essa poluição é mortal.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 500 mil crianças indianas morrem todo ano de doenças respiratórias causadas por aspiração de poluentes em seus próprios lares. Essa forma de poluição ambiental consegue sozinha ser pior do que todos os poluentes da indústria combinados. E não é só a qualidade do ar. Os camponeses não podem ter acesso às modernas facilidades de limpeza do lar que eles poderiam ter. Como resultado disso, todo ano na Índia, 3 milhões de pessoas são afetadas por doenças oriundas da própria casa, como disenteria. Consequentemente, as taxas de mortalidade infantil continuam altas nesses vilarejos, e a expectativa de vida para os adultos é de apenas 45 anos. Então não há nada romântico na vida campestre. Não é romântico para as pessoas que vivem no campo. É romântico para as pessoas que vivem em Los Angeles ou qualquer outro lugar de onde eles veem os camponeses como um tipo de vida de museu. Uma vida ótima, apenas para um descanso, para relaxar. Mas para as pessoas aqui, eles pulariam no primeiro navio que oferecesse uma saída do país. Muitas dessas pessoas sabem que a agricultura não é seu ideal de vida. É apenas a sua ocupação. Uma atividade econômica. Muitos deles tentam romancear a agricultura como o seu estilo de vida. Mas isso é uma visão errada que, via de regra, os estrangeiros têm dos problemas deles. A vida para os camponeses não é um mar de rosas, como a indiferença do Ocidente julga que seja. Para eles, a produtividade da agricultura não será o que fará melhorar suas condições de vida, moradia e subsistência. And gain maximum advantage that a new technology can provide. Ficou claro na minha visita à Índia que, apesar dos esforços como os do Dr. Borlaug e Swaminathan, ainda há muito para ser feito para melhorar a agricultura e as condições de vida das pessoas aqui. Apesar da Revolução Verde, ainda temos muitos milhões de pessoas passando fome, e isto significa que ainda vai levar muito tempo até que possamos alimentar todos. A Revolução Verde é um sucesso científico espetacular que literalmente salvou milhões de pessoas. Contudo, a tecnologia utilizada para criar a revolução não pode andar sozinha. Para ajudar a alimentar a crescente população da Índia, é preciso uma segunda revolução. E para isso, muitas pessoas estão olhando para a engenharia genética. Durante muito tempo da história da agricultura, os agricultores têm contado com as mutações genéticas ou cruzamentos ao acaso entre plantas, com o objetivo de melhorar seus grãos. E mesmo depois dos cientistas terem aprendido na primeira parte do século XX como cultivar variedades de plantas, seus métodos ainda são muito brutos. Esse tipo de cultivo envolve a mistura de centenas de genes de uma planta com outras centenas de genes de uma outra planta sem a capacidade de prever exatamente como serão os resultados. O processo de cultivo de plantas é a ciência da genética. E foi a ciência da engenharia genética que criou novas plantas com melhores constituições genéticas, com um maior rendimento e com uma maior produção. Então, as pessoas têm selecionado as melhores plantas todo esse tempo, mas elas têm limitações. Elas só têm capacidade de trabalhar com plantas que fazem cruzamentos simples. Por exemplo, se dão um tratamento desejável a uma planta, podem dar um tratamento indesejável a outras 10. E assim fica muito difícil a tarefa de capinar e remover as plantas indesejáveis que baixam a produtividade e se tornam resistentes. Contudo, nos anos 70, os cientistas começavam a aprender como identificar os genes individuais e a descobrir suas funções. Um desses cientistas era Luiz Herrera Estrella.
Quando eu comecei a trabalhar com a biologia molecular das plantas, era uma época muito instigante, porque os genes das plantas começaram a ser isolados e todo o campo da biologia das plantas estava se desenvolvendo. Luiz era um dos cientistas ao redor do mundo que procuravam uma maneira de transferir genes individuais de uma planta para outra. A resposta veio em 1981, quando eles encontraram uma bactéria solar que fazia exatamente isso. 2 anos depois, Luiz foi bem sucedido em transferir um gene de resistência antibiótica de uma bactéria para uma planta de tabaco. E assim nasceu a moderna engenharia genética das plantas. Quando nós obtivemos sucesso em introduzir esse material genético de outros organismos em células de plantas, foi um grande momento em nossas vidas, porque abriu a possibilidade de mudar o modo como a agricultura é feita. Então, isso era muito instigante, porque realizava o potencial de nossa tecnologia. Os pesquisadores imediatamente começaram a trabalhar de tal modo que poderiam transformar a teoria em prática e usar as novas tecnologias da engenharia genética para desenvolver melhores grãos. Um dos primeiros sucessos veio 3 anos depois, em 1986, quando os cientistas tiveram sucesso em construir resistência a doenças em um tomate. Em 1987, os cientistas anunciaram que tinham criado a primeira resistência artificial a insetos em uma planta. E no ano seguinte criaram resistentes herbicidas para serem utilizados pelos grãos. Apenas depois de 10 anos de testes, depois de incontáveis testes em laboratório e no campo, a primeira modificação genética estava disponível para os agricultores. Os resultados eram assombrosos. O agricultor Max Smith, que pelo uso da nova tecnologia, teve a capacidade de cultivar seus grãos de maneira mais saudável e produtiva, utilizando menos produtos químicos do que antes. Nós usamos de 20% a 40% menos de inseticidas e herbicidas desde que as modificações genéticas foram introduzidas. Elas evitaram muitas viagens aos campos e agora os grãos crescem mais livres de elementos químicos. Como isso faz efeito em termos de melhorias na saúde? Bom, a melhor maneira que eu tenho de descrever isso é que, certamente, ter um grão que possui insetos ou possui grandes quantidades de inseticida nele não é muito pior do que um outro que usou as tecnologias providas pela engenharia genética e não precisou de uma aplicação de inseticida e está quimicamente livre. Não há insetos e é muito saudável para a alimentação. As vantagens do uso de avanços genéticos pareciam tão óbvias para os agricultores que dentro de poucos anos eles estavam trocando suas tecnologias. 60% de toda a plantação de soja dos Estados Unidos já usam os avanços da engenharia genética. Ao redor do mundo, mais de 100 milhões de áreas de terra usam a modificação genética para melhorar a qualidade de seus grãos. Os cientistas começaram a pensar em novos modos de desenvolver as plantas. O Dr. David Eber está especialmente entusiasmado com a possibilidade de aplicações medicinais. O que a engenharia genética das plantas tem a oferecer é a habilidade de melhorar as plantas que temos agora. Com a engenharia genética, podemos aumentar a quantidade de vitamina E nas plantas em até 8 ou 10 vezes, e assim, não precisaríamos mais ingerir comprimidos de vitamina E nem suplementos alimentares. Isso já tem sido feito com o chamado arroz dourado. Ele foi produzido com altos níveis de vitamina A, que é direcionada para resolver o enorme problema chamado fome oculta ou anemia. Isso acontece quando uma dieta inadequada leva a uma deficiência crônica de ferro e vitaminas. O que acontece se você não tiver vitamina A suficiente na sua dieta é que você fica cego. Você também corre o risco de morrer em 1 ano ou 2, porque além de ficar cego, fica predisposto a doenças como sarampo e malária. O professor Prakash é um dos cientistas que trabalham em nutrição de alimentos atualmente consumidos nos países em desenvolvimento. A biotecnologia já tem se mostrado muito promissora para resolver os problemas da anemia. Com a batata doce, nossa pesquisa na Universidade de Tuskegee nos ajudou a desenvolver a proteína de 6 fileiras. Luiz Herrera Estrella agora está tentando resolver um enorme problema dos países do terceiro mundo, onde há a presença de grandes quantidades de alumínio que é venenoso para o solo. One of the most important constraints for
Uma das mais importantes restrições feitas à produção agrícola nas áreas tropicais e subtropicais do mundo é a intoxicação por alumínio. A intoxicação por alumínio está presente nos solos ácidos, que formam cerca de 40% da terra cultivável do mundo. Nos solos que têm alumínio, a produtividade pode ser reduzida em torno de 80% em áreas pobres, como a Ásia, a África e a América Latina. In Africa, Asia and Latin America. Para resolver esse problema, Luiz usou genes tirados de plantas selvagens que crescem em solos ricos e bem iluminados. Temos identificado os genes que são responsáveis por essas características de plantas selvagens que se adaptam para crescer nesses solos e que estão sendo transferidas para serem usadas em grãos para poderem ter um potencial muito maior de produtividade em solos ácidos. In acidic soils. Cientistas de todo o mundo estão tentando usar a engenharia genética para resolver vários problemas da agricultura, como o das frutas e vegetais que precisam ficar frescos por mais tempo e o de fazer plantas resistentes a insetos. Assim, nós mostramos que a engenharia genética pode ser utilizada para transformar a agricultura tanto no mundo avançado e industrial quanto nas regiões mais pobres. Eu tenho um sonho e a visão de que nós seremos capazes de fazer com que todos os indivíduos da Terra possam ter comida suficiente e a certeza de que também terão comida no dia seguinte. Espero que isso seja feito antes do fim do século, devido ao uso correto da genética. A tecnologia de modificação genética tem o potencial de fazer da fome e da subnutrição uma coisa do passado. A thing of the past. Mas a revolução imposta pela modificação genética tem implicações que vão além da produção de alimentos. Estamos aprendendo sobre a informação de cada gene que há em uma planta. Nós iremos saber sobre cada variação genética que é responsável por nos dar a alimentação que temos. E isso é só o começo. Pense em todas as coisas que vêm das plantas. Nós usamos as plantas como fonte de fibras, usamos para a nossa alimentação, usamos também para produzir medicamentos. Nós seremos capazes de melhorar essas coisas. Nós seremos capazes de viver num mundo onde a genética pode realmente dispor de vários serviços. Mas a engenharia genética não tem sido universalmente bem recebida. E há um pequeno, mas ativo grupo de pessoas, principalmente na Europa, que é contra os grãos geneticamente modificados. A comida geneticamente modificada não é saudável e todos nós dizemos que queremos uma comida livre de alimentos químicos, de agricultores em quem confiemos, alimentos nos quais possamos confiar. Eu acho que há muitos riscos com os alimentos que comemos, mas nós queremos correr esses riscos. Mas qual a diferença existente entre a engenharia genética e o que nós já temos feito? Os cientistas reivindicam que é essencial uma versão mais exata da criação tradicional e, portanto, a engenharia genética é mais segura do que a que havia no passado. A engenharia genética nos permitiu trabalhar de modo mais preciso, com genes individuais que podem ser considerados mais controláveis, além de mais saudáveis. Mas os críticos argumentam que a moderna engenharia genética é mais artificial do que a agricultura tradicional, porque os cientistas agora podem transferir genes entre várias espécies diferentes. Mas os cientistas afirmam que, ainda que as espécies pareçam totalmente não relacionadas, como os peixes, as árvores e os humanos, não são tão diferentes quanto parecem. Na verdade, dividem muitos genes. O que você diria para os críticos que reclamam que há algo artificial na transferência de genes de uma espécie para outra? Eu diria que não há nada que cause preocupação. Eu divido vários genes com este bambu. Nossos ancestrais foram ligados alguma vez. E agora nós dividimos pequenos tipos de células, as mesmas estruturas de célula, e também dividimos o DNA. Então, muitas vezes, eu e esta planta não somos tão diferentes. Para investigar mais, eu decidi olhar a base de genes no meu laboratório na Universidade de Los Angeles. Pode encontrar genes nas plantas que sejam similares às células humanas? Na verdade, eu poderia mostrar como elas são similares. Esta é a humana e esta é a vegetal. É assombroso. Esta é humana. IRGQRK. E essa é a planta. IRAQRK. São simplesmente idênticas. Sim. Os genes de nossos cromossomos, nossas células, poderiam ser os mesmos, como se você estivesse estudando na sua própria planta. Sim.
Além disso, cientistas argumentam que os alimentos geneticamente modificados são os mais estudados e testados conhecidos pelo homem. There is no example. São exemplos, durante a história da agricultura, de grãos sendo testados tão cuidadosamente quanto os grãos geneticamente modificados. Esses testes têm sido feitos por mais de 10 anos, eles têm sido testados no campo, têm sido testados em termos de seu potencial prejudicial à saúde humana. É sem precedentes o cuidado como os grãos são testados, para ter certeza que eles não causarão problemas ao meio ambiente e à saúde humana. That they don't cause problems to the environment or to human health. Além disso, os cientistas argumentam que a nova tecnologia, longe de danificar o ambiente, poderia trazer enormes benefícios. Anne Hirsch está trabalhando com plantas inférteis, o que pode ser uma ajuda enorme aos agricultores e ao meio ambiente. O que acontece neste país é que nós fertilizamos demais o solo. Então, esse fertilizante corre para os lagos e rios, o que dá origem a um processo chamado eutrofização, em que se tem um aumento no crescimento de algas. Isso reduz o oxigênio da água e os peixes morrem. Há plantas, legumes, ervilha que produzem seu próprio fertilizante. Se pudéssemos entender sobre genes para transferi-los para outras plantas como arroz ou milho e trigo, não precisaríamos usar fertilizantes. Não há como fazer isso usando os métodos tradicionais. E de acordo com Max Smith, outra área onde a nova tecnologia teve um impacto positivo no ambiente é na preservação do solo para que os agricultores usem ao máximo suas terras. Max, como a nova variação genética dos grãos de soja levou você a preservar o campo? Bom, esse campo é um exemplo básico se você olhar ao redor. Vê todo esse material orgânico que temos aqui? Muitos desses resíduos são das colheitas passadas. Eu vejo grãos de soja. Esse é um grão de soja. Aqui está um grão de milho da colheita passada. Também há resíduos de milho. E essa tecnologia nos livrou desses resíduos pondo-os sobre o chão. Eles mantêm a erosão e mantêm os níveis da água. Ocasionalmente nós temos baixos índices de precipitação e o solo geralmente sofre erosão com uma valeta que cruza todo o terreno, onde esse lixo era depositado. E agora nos orgulhamos de usar isso para benefício do solo. E nos tornamos capazes de tudo isso por causa das variedades da engenharia genética. Exato. 25 anos atrás, havia algo em torno de 20 a 30% de perdas por ano em um terreno que tinha seu solo inutilizado. Agora as perdas desse solo são praticamente nulas. Eu sou ambientalista e acho que a tese de que a genética e a química são ruins para o meio ambiente está errada. Nós teremos que encarar um futuro com a procura de inovações tecnológicas como uma solução para esses problemas do meio ambiente. Bom, eu sou extremamente otimista em relação às novas tecnologias usadas na agricultura para remover a necessidade de agrotóxicos, para ter resistência a fungos, ervas daninhas, insetos e bactérias, para criar uma agricultura limpa. O sonho das indústrias de alimentos e das indústrias orgânicas pode ser ajudado pela genética. Os cientistas dizem que nós realmente não precisamos nos preocupar com as formas de alteração genética das plantas. Sim, eles bagunçam a ordem da natureza. Mas é isso que os homens fazem desde que a agricultura começou. Nós temos bagunçado a ordem da natureza há 10 mil anos. Desde o dia em que saímos das cavernas e deixamos de ser nômades caçadores e começamos a praticar agricultura, já estávamos bagunçando a ordem da natureza. O kiwi só existe há 50 anos. O morango há cerca de 200 e as cenouras há cerca de 300. Nenhum deles existia há 300 anos, e isso se deve à nossa bagunça na ordem da natureza. Você acha que a natureza é responsável por criar maçãs verdes, maçãs vermelhas e amarelas, maçãs verdes e vermelhas, maçãs laranja e vermelhas, maçãs escuras, maçãs grandes,
maçãs pequenas. A natureza não é responsável por isso. O homem é responsável por selecionar essas variações da natureza, preservá-las e usá-las em seus bonitos pratos. Veja esta planta com todas essas folhas. É um parente desta planta. Elas parecem ser totalmente diferentes uma da outra, mas são exatamente da mesma espécie. Podem polinizar uma outra, podem fertilizar uma outra, mas veja a enorme diferença. Aqui nós temos todas essas folhas, e aqui nós temos uma flor no topo e finas folhas. Então, o que o homem faz é remarcar essas diferenças usando sua engenhosidade para destacar as partes específicas de cada planta. Isso é um monumento, uma catedral da imaginação e engenhosidade humanas. A natureza não produziu toda essa abundância de alimentos. Eles foram feitos pelos homens e quando as pessoas dizem para não mexer com a natureza ao nosso redor, acordem. Nós já fazemos isso e somos beneficiados com isso. E a engenharia genética é uma extensão do que temos feito. Mas apesar do peso das evidências científicas e o uso generalizado de alimentos geneticamente modificados, algumas pesquisas acham que seu trabalho deve ser retardado. Nós estamos encarando muitos problemas para fazer essas experiências nos campos por causa dos ativistas que influenciaram o governo mexicano a parar com esse tipo de pesquisa. Então estamos desenvolvendo grãos que serão úteis para pequenos agricultores. E esses ecologistas têm criado problemas que estão retardando as nossas pesquisas por mais de 2 anos. E não é só a pesquisa que tem sido afetada. Para mim, o mais chocante é que esse prejuízo começou a afetar os estoques de alimentos, assim como eu percebi na Índia quando visitei a organização de ajuda CARE. CARE tem distribuído alimentos geneticamente modificados, passando-os ao consumo humano nos Estados Unidos e deixando os indianos perto do desastre de ficarem famintos. Os indivíduos que trabalham aqui não irão falar para as câmeras, porque eles estão sendo acusados de envenenamento com grãos de milho e soja geneticamente modificados e contaminados oriundos dos Estados Unidos. Os ativistas que são contra a engenharia genética foram muito eficientes em tentar eliminar um trabalho que tinha sido muito proveitoso para a Índia. O que é absolutamente um contrassenso a respeito disso tudo é que os ativistas preferem a interrupção da produção de alimentos saudáveis para a saúde humana a erradicar a miséria para aliviar o sofrimento das pessoas. Numa época em que a população do mundo cresce rapidamente, a importância de progressos científicos é vital. Há apenas algumas terras férteis e os especialistas temem que a escassez de recursos para a tecnologia que leva à descoberta de alimentos alternativos devaste áreas florestais, já que estamos sendo altamente pressionados para alimentar a população cada vez mais crescente. Quais seriam as consequências se as pessoas que se opõem à engenharia genética tivessem sucesso em proibir essa tecnologia de ser utilizada na Índia? Se nós diminuíssemos a tecnologia, essas pessoas iriam pagar o pior e mais caro preço. Iriam pagar com suas vidas. E as crianças daqui do vilarejo? Elas pagariam esse preço. 40 mil pessoas morrem de fome no mundo todos os dias, e metade dessas são crianças. E ninguém torce o nariz para isso. Eu ouvi que isso é conhecido como o Holocausto Silencioso. Eu não posso conceber que outros países, a Índia ou certos países da África, parem de usar qualquer solução tecnológica que resolva os problemas da humanidade. Sabe, eu não tenho problemas em você querer viver no passado e querer negar o potencial e a possibilidade que a tecnologia traz, o que é um assunto seu. O que me preocupa é que se você sobrecarrega as pessoas da América Latina, da Ásia e da África, será um prejuízo para você mesmo. A maioria das pessoas do planeta é relativamente pobre. Muitas pessoas se esforçam para sobreviver. A menos que tenhamos descoberto uma solução para os problemas diários que eles encaram na África, na Ásia e na América Latina, eles não irão melhorar sua qualidade de vida. E se eles continuarem pobres, o resto da humanidade também será empobrecido por esse processo.
Pensando assim, o pensamento anticientífico não é simplesmente sobre a ciência. Ele também é contra a vida. Agricultura, por definição, significa bagunça sobre a ordem da natureza. Parte disso é a alteração das plantas para melhor se adaptarem às nossas necessidades e ver como estamos longe de 10 mil anos atrás. Desde que os agricultores começaram a arar o solo, nós temos aprendido mais e mais sobre como as plantas trabalham. E pela modificação das plantas, pela modificação dos genes, nós agora somos capazes de produzir grãos mais imunes e saudáveis. Mas ainda há muito para ser feito. Acreditamos que no ano de 2050 haverá 10 bilhões e meio de pessoas neste planeta. E para alimentar todas essas pessoas, nós vamos precisar de formas para produzir mais alimentos do que em toda a história da humanidade. Eu creio que para fazer isso, nós teremos que usar toda a nossa capacidade tecnológica, inclusive a engenharia genética. Versão brasileira MG Studio. Antes de encerrar